Daniela, o título da sua tese é As representações de nação nas canções de Chico Buarque e Caetano Veloso, do nacional popular à mundialização. O que você estudou exatamente na sua tese de doutoramento, Daniela? Oi, Rodrigo. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom, na minha tese, eu tentei compreender a representação, como nas canções do Chico Buarque e do Caetano Veloso, de meados da década de 60 até a década de 90, a representação da nação se colocava. Mas eu estou pensando, na verdade, representação de nação, não de uma forma ampla, assim, da nação, porém do projeto de nação da MPB, porque eu parti do pressuposto de que a MPB, ela incorporou um projeto, na verdade, diferenciados projetos de nação, e que tinha um viés bastante progressista, uma intenção de uma mudança, uma transformação coletiva, politizado. Então, foi nesse sentido que eu tentei desdobrar a minha tese. Bom, então quando você fala de representação de nação, quer dizer que a MPB tinha um projeto novo, que não só cantava o que era o Brasil, mas tinha um projeto também do que talvez deveria ser o Brasil, o que se esperava que fosse o Brasil, é isso? Isso. Sim, porque naquele contexto, né, da ditadura civil-militar, e até, na verdade, antes, né, porque tinha, a gente sabe, né, que tinha uma ideia de uma crença, né, de que o Brasil poderia ser diferente, poderia ser mais democrático. Enfim, então, dentro desse contexto, a MPB ela assumiu um papel muito importante, a gente sabe. Então, quando eu falo também em projeto, não quer dizer que havia algo consciente dos músicos, que era um manifesto, um documento, porém uma orientação, uma proposta político-ideológica de transformação daquele contexto, né? De crítica e também de transformação. E daí eu penso que o Caetano e o Chico, por serem compositores bastante emblemáticos dessa cena, eles poderiam trazer as respostas para aquilo que eu busquei na tese. Pois é, Daniela, você citou um ponto que eu acho assim muitíssimo interessante, não só na análise das canções, mas na literatura, por exemplo, que é a intenção. Eu me lembro sempre muito de um texto do Cândido, do Antônio Cândido, quando ele fala, quando ele vai... Eu acho que esse texto é aquele que ele analisa o Leonardo Pataca na Dialética do Malandro, que ele diz que muitas vezes surge no aspecto formal da obra as contradições sociais surgem ali no aspecto formal, mesmo que o autor não esteja consciente, o autor talvez não tenha tido a intenção disso, mas que o autor é como um sismógrafo a captar essas contradições todas sociais. Sim. Acontece o mesmo na canção? Sem dúvida. A canção, ela capta o processo social e muitas vezes o artista, ele desvela questões muito importantes que não era a intenção, né? Daí cabe a função da crítica é tentar realizar uma interpretação sobre isso. Então, eu me pauto muito, assim, no Antônio Cândido e no Robert Schwartz, né? Para fazer esse trabalho, porque pensar numa sociologia da música é um aspecto ainda muito novo dentro da academia. E já o campo da literatura é mais consolidado, né? Então, eu com certeza, levei isso em conta e continuo levando nos meus estudos atuais, porque a obra de arte, no geral, né? Ela, ao mesmo tempo que ela incorpora o processo social, ela também traz respostas do processo social, e isso muitas vezes foge da intenção do artista. Pois é, às vezes eu ouço algumas críticas também, o que seria um problema entender na obra de arte, seja na literatura ou na canção, um aspecto coletivo, como ficaria o aspecto individual do artista. Mas você usa, se não me engano, o Raymond Williams, que trabalhou isso e não vê contradição nisso, né? Não vê problema. Ele fala que a obra... ele vai dizer, né, que a obra ela tanto apresenta aspectos individuais, porém esses aspectos individuais estão interligados a questões que são coletivas, porque somos, né, indivíduos, porém sociais, né? Não estamos soltos no universo, indiferente ao que acontece ao nosso redor. Não, ainda mesmo se a gente queira, não estamos, e os artistas principalmente não estão, né?
Você situa ali a partir dos anos 60, é isso, né? Só para a gente entender, antes da MPB surgir, ela surge completamente conectada à questão da ditadura militar ou não? Ela já veio um pouquinho antes. E o que vinha antes? Era a bossa nova? Como que eu começo a entender, do ponto de vista cronológico, histórico, esse surgimento, especialmente dos dois ali, do Chico e Caetano? Não, um ponto essencial, né, na trajetória dos dois, e acho que do campo da MPB, do que se chamou MPB, foi sim a bossa nova, né? A bossa nova é um ponto de ruptura, aquela ideia de uma canção moderna, né, que rompeu com pressupostos anteriores do vozeirão, né? Ela é minimalista, tal, e quer dizer, trabalha com os aspectos, digamos, da estridência. Isso não ocorre, né, na bossa nova. Então, principalmente o João Gilberto e o Tom Jobim foram referências essenciais tanto para o Chico Buarque quanto para o Caetano Veloso e também para outros compositores da MPB. Mas o que ocorre é, alguns artistas, eles percebem que eles poderiam fazer canções utilizando a linguagem musical da bossa nova, porém com temas que fossem engajados, empenhados numa proposta de mudança, porque aquele contexto foi muito marcado pela questão da superação do subdesenvolvimento, né? Então, nisso, temos que ser moderno, temos que alcançar um certo patamar, como dos países centrais, enfim. Essa já é uma questão que vem de antes, mas na década de 50 isso também se colocou. E na trajetória dos dois, isso é bastante nítido, né? Bom... Ou seja, eles continuam a bossa, tem uma ligação clara de inspiração na bossa, no Tom e no João Gilberto, porém é uma mudança temática que vai se apresentar, uma transformação temática, é isso? Isso, não só o Caetano e o Chico, mas nisso que se chamou de MPB, porque a MPB ela surge especificamente dentro do contexto dos festivais da canção, porque antes se falava em moderna música popular brasileira, né, MPB. E então, pelaquela efervescência dos festivais, tal, daí eles cunharam esse termo. E eu penso a MPB segundo o historiador Marcos Napolitano, que ele fala que a MPB é uma instituição sociocultural, né, que vai se consolidar em meados para fim da década de 60, 67 ela se consolida, muito mais como uma instituição sociocultural do que como um aspecto, dentro de um aspecto estritamente musical, porque não dá para falar em gênero MPB, né? É algo muito... ela abarca diferenciados tipos diferenciados gêneros, digamos assim, estilos musicais, né? Ou seja, se do ponto de vista musical tão somente, a gente pode ter canções que se enquadram no gênero música popular brasileira, completamente distintas, porém há algo que une essas canções dentro dessa instituição, é isso? Porque assim, a gente precisa historicizar, né, o aparecimento da MPB, que está muito ligado ao contexto dos festivais da canção, que por sua vez, né, tinha uma perspectiva de popularizar a música popular e levar uma mensagem diferenciada, enfim. Mas o Chico, ele é bem... Falando do Chico e do Caetano agora, o Chico ele é bastante... fiel não é bem a palavra, mas ele leva mais a bossa nova em muitas das suas canções. Tanto é que quando, no surgimento do tropicalismo, e houve as divergências, né, entre o Chico e o Caetano, o Chico ele ficou taxado como ligado à tradição, enquanto o Caetano estava ligado ao que era de mais moderno na época. Mas o Caetano, o que ele diz? Ele tenta romper a bossa nova. Ele já entra em cena com essa perspectiva, né? E por isso que eu falo, em determinado momento da tese, que ele ao analisar o primeiro disco que ele fez, que é o disco Domingo, que saiu em 1967, foi em parceria com a Gal Costa, inclusive, ele declara o luto. Eu penso no conceito de luto do Freud. Ele incorpora isso, porém ele percebe que não dá mais para manter
né, aquele mesmo padrão estético, aquele padrão estético ideológico. Então, tem que ir à frente. Isso está muito ligado ao que ele fala em 1966, na Revista de Civilização Brasileira, que é sobre que a gente precisa resgatar a linha evolutiva da música popular brasileira. Pois é, aí eu acho que também é interessantíssimo o seu trabalho. Se a gente, de alguma maneira, acompanhar cronologicamente, eu posso dizer que Chico e Caetano começam mais próximos ali no início, com os festivais, e, de repente, o Chico se mantém um pouco mais tradicional, talvez, em um certo sentido, enquanto Caetano vai inovar, e isso é com o tropicalismo, é isso? Sim. Ou já adiante ele começa a vir um pouquinho antes? Não, é assim, já no LP Domingo, o LP Domingo ele expressa, ele está bastante vinculado à bossa nova, mas já no tema isso já distancia o Caetano das questões da bossa nova. Por isso que eu digo que é uma estreia de despedida com aquela modernidade bossa novista, que para ele seria uma modernidade envelhecida. Isso é percebido tanto nas canções quanto na capa do disco. Fica bem claro, porque tem uma imagem preto e branco, assim, da Gal e o Caetano, como se estivessem vestidos bem comportados, né? Como a Gal Costa está parecendo a Nara Leão, e o Caetano está de terno e gravata, todos bem comportadinhos. Porém, está escrito o disco Domingo com aquelas letras já psicodélicas relacionadas à pop art. Então, eu digo que o Caetano, ele entra no cenário da MPB realizando uma estreia de despedida. Você tocou há pouco num tema que eu acho que é um diferencial muito importante no seu trabalho, que é do luto e da melancolia. Sim. Que é algo que eu já encontrei também numa análise muito interessante na literatura, como a gente conversava antes com o professor Jaime Ginsburg. Eu queria entender isso. O que acontece, como entra luto e melancolia no conceito do Freud, nesse momento do Brasil ali, já acho que na década de 70, é isso? Como que eu entendo isso, Daniela? Então, essa questão do luto e da melancolia, ela entra na obra nas canções do Chico e do Caetano, não na década de 70, já a partir de 67. Eu acredito que esses dois conceitos, eles sintetizam muito bem a ideia de modernidade que ambos tinham. Porque, como eu te disse, o Caetano, no LP Domingo, ele vai ele realiza a estreia de despedida. É o começar já deixando, né, que eu falo. E enquanto... Por quê? Primeiro, vamos entender o que significa luto e melancolia para o Freud. Tanto o luto e a melancolia, eles pressupõem a perda de algo, de alguém, de alguma coisa, né? Mas, quando você realiza o luto, você consegue sobrepor aquele buraco, aquilo que foi embora. O objeto, né? que foi perdido, ele consegue outros elementos vão compor esse objeto que foi perdido, vão suprir esse objeto perdido. Já na melancolia, não, você não encontra um espaço para... Fica o objeto ele se perde e você não consegue encontrar algo que vai tomar o lugar daquele objeto perdido. Mas, assim, a gente sabe que esses conceitos, eles são conceitos clínicos, né? E eu estou pensando, realizo uma mediação e estou pensando esse conceito enquanto parte de um processo social mais amplo. Deixar isso claro, né? Sim, porque muita gente diz que utilizar a psicanálise em termos coletivos, há quem veja dificuldades. Isso. Porém, é possível entender os conceitos e você usa justamente para diferenciar Chico e Caetano, é isso? Isso. Só para ficar claro, o Chico estaria mais para o luto e o Caetano melancolia, é isso? Não, o contrário. O contrário. Então, Chico melancolia e o Caetano luto. Isso em relação ao quê? Ao processo de modernização da sociedade brasileira, que, por sua vez, também está ligado à questão da bossa nova, né? Eu disse que estava dentro daquele contexto de modernidade, de modernização. Ou seja, isso é muito interessante. O Caetano, com o luto, ele sofre a perda, enfim, as coisas que se perderam, porém ele encontra, de alguma maneira, um outro caminho, carregando, claro, as marcas que ficaram, mas ele encontra uma outra maneira, outro caminho. Enquanto o Chico fica ali convivendo com esse vazio que permanece e que vai estar sempre na obra dele, é isso? Sim, porém é um vazio, mas que não deixa de ser crítico. Sim. Isso é importante. Tem vários autores
trabalham com Chico Buarque que vão falar em nostalgia, né? Mas eu optei por, acho que o termo melancolia para pensar os dois, melancolia e luto, seria mais adequado do que nostalgia, assim, simplesmente um caráter nostálgico. Os dois continuam com caráter crítico, só há caminhos diferentes de lidar com isso. Uhum. E é aí que vem a mundialização no tropicalismo, é isso ou não? É mais para diante? Não, mais para diante. Porém, eu acredito que com o tropicalismo, porque assim, a realização do luto no Caetano, ele se concretiza com a estética tropicalista, né? Essa é a realização do luto no Caetano. Já o Chico é aquela melancolia de pensar um Brasil que não foi mais possível. Porque também o que une os dois, além desse aspecto da modernidade, é a questão o contexto de uma crise política da esquerda. O que fazer diante disso, né? E daí, então, quando a gente percebe o luto nas canções do Caetano, com relação a essa política cultural dos anos 60, ligada... Na verdade, essa política cultural ela surge já nos anos 50, ligada ao que a gente chama de nacional popular. O Caetano ele declara o luto a isso, especificamente no tropicalismo. Eu acredito que muitas das canções do Caetano elas já apontam para que para aquilo que se chama de internacional popular, né? Que é resgatar, trazer aspectos do exterior, mas que também está ligado à questão da massa, sabe? Nem tanto do povo, porque eu também acho que o tropicalismo realiza uma diferenciação entre massa e povo, porque na década de 60 tinha aquilo da busca pelo povo, né? E o tropicalismo não, com o tropicalismo o povo se converte em massa. Então, nos anos 60, a gente pode pensar que seriam uma das primeiras expressões do internacional popular. Já a mundialização, ela ocorre a partir dos anos 80, nos anos 90, dá para falar em mundialização, que é um processo ligado à globalização, digamos assim. Essa globalização na cultura. Pois avançando aí pelo caminho, e se a gente pensar um pouco como você começa a sua tese, falando que você tão jovem descobre com uma certa tristeza a música dos anos 60 e compara com a música atual e se pergunta por que não há mais a qualidade que existia lá atrás. Uhum. Ou seja, conforme a gente vai avançando, há um declínio da música popular brasileira, dá para dizer isso? Há uma mudança bastante acentuada, temática, que eu posso considerar como um declínio, talvez? Como que eu analiso isso? Essa é a hipótese, interessante você ter lembrado dessa questão, porque é a hipótese principal do meu trabalho, que é que a partir dos anos 70, e principalmente nos anos 80, a canção MPB, enquanto projeto de nação, ela entra em declínio. Por que ela entra em declínio? Porque ela é a questão da crise política que eu te falei. Uma derrota política da esquerda. E como ela está muito vinculada também a isso, mas não somente, mas vinculada também a isso, a gente percebe a partir dos anos 80 que não existe mais o campo da MPB se desfacela, né? Surgem outras tendências e a MPB ela não consegue, ao meu ver, captar mais com tanta criticidade a matéria sócio-histórica contemporânea. Ou seja, os artistas ali entram também, não sei se eu posso chamar de uma crise, mas é a crise que você identifica claramente na esquerda, é isso? É uma derrota política da esquerda, né, que veio a partir do golpe, e nos anos 90 tem, né, tudo aberto, a globalização, né, uma política neoliberal, enfim, e como cantar, né, algo que não tem mais sustentação, né? Há um desencanto, processo social, talvez. Um desencanto. E a gente pode até fazer uma ponte que a gente verifica na música, na literatura, talvez a gente consiga enxergar isso também. Enfim, isso que é interessante, como a crise social e econômica é captada pelos artistas nas mais diferentes esferas artísticas, né? A gente percebe esse desencanto
deixa os artistas perdidos, ali um pouco sem caminho. E isso você identifica ali justamente nos anos 90, quando o Brasil está saindo da ditadura, que poderia ser talvez um momento de celebrar, porém o Brasil sai da ditadura e cai direto no algo um pouco sem projeto, completamente perdido ali, é isso? Até existe um projeto, né? Mas é um projeto muito diferenciado daquele projeto progressista dos anos 60, Que era dos anos imaginado 70. lá atrás. Foi imaginado lá atrás. Na verdade, talvez seja, eles sonharam tanto e lutaram tanto por um país, ao fim da ditadura eles percebem que tudo aquilo que foi sonhado, na verdade, ficou pelo caminho e outra coisa está chegando. O momento de celebrar o fim da ditadura não é um momento de celebração pelo caminho que o Brasil está tomando. Talvez seja um pouco isso. Acho que mais ou menos, porque assim, o fim da ditadura é sempre bom ser celebrado, Sim. né? Porém, o que ocorre é que a ideia daquele projeto, a utopia se desfacela. A utopia se desfacela. Mas essa utopia desfacelada pelo campo da esquerda, ela não é tão sentida nas canções do Caetano. Porque eu percebo que desde mesmo da década o primeiro disco dele, Tropicalista, que saiu em 68, há várias canções que apontam para uma crítica à política cultural da esquerda e mesmo ao campo da MPB que estava vinculado a isso. Quando eu analiso, tem uma canção chamada Eles, que é bem interessante, assim, ele usa aspectos da linguagem musical relacionados ele usa viola, né, que estava muito ligada à canção de protesto e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele mistura com a guitarra, né, super dissonante, enfim, para mostrar que ele diz assim, que está sempre à esquerda a porta do banheiro e certa gente se conhece pelo cheiro. O Caetano, essa crítica à esquerda não passou batida. Eu me lembro muito de um texto do Roberto Schwartz criticando o Caetano, né? Eu não me lembro o livro que está, acho que no Lucrécia. Martinha versus Lucrécia, né? Isso. Nesse texto. E depois tem um texto do professor Pedro Mena Monteiro de Princeton, rebatendo, enfim, é uma discussão para a gente ver como extrapola a questão da música, né? Sim. E é uma discussão de país e de posições políticas, né? Posições políticas, claramente, assim, delimitadas. É claro que há contradições, né, dentro disso, mas eu escrevi um artigo querendo estender isso, né, porque eu falo um pouco da crítica do Roberto Schwartz ao tropicalismo, mas eu me centro naquele artigo Política e Cultura, no ensaio Cultura e Política. E no Martinha versus Lucrécia, ele mostra muito bem essa virada, não uma virada de posição, mas como ele já se posicionou, digamos, para o outro lado, né? E isso fica muito claro na canção, não só no livro Na Verdade Tropical, mas já estava claro lá atrás, em 67, por essas canções, né? Mas, assim, quando eu estou falando do Chico e do Caetano, eu queria deixar um pouco claro que eu estou pensando não nos compositores em si, na persona Caetano Veloso, na persona Chico Buarque, mas sim no que as suas canções desvelam, né? Isso é importante, olhar para a obra, né? Olhar para a obra. E eu queria te perguntar, um pouco pensando no jovem sociólogo entusiasmado com a tua pesquisa, como se estuda isso? É sentar e ouvir as canções? Você usava outro material também? Estou pensando no livro Noites Tropicais do Caetano. Você também mergulha ali. Como que é o trabalho do sociólogo nisso? Porque esse trabalho é desafiador, né? Você buscar nas canções aquilo, o que é o aspecto formal traz as contradições da época, o que talvez não tenha sido intencional, não está evidente ali, né? Porque se eu for fazer entrevista com eles, por exemplo, hoje, não vai me trazer as respostas que eu quero, que estavam lá atrás. Então, a canção ela serve também como um documento sócio-histórico, né, de análise. Bom, isso é uma questão que, dentro da sociologia, que posso chamar de sociologia da música, dos estudos sobre canção, ainda está sendo desenvolvida. Né? A gente não existe ainda consolidado uma metodologia específica para esse tipo de estudo da canção. Então, no meu caso, eu me pautei por alguns historiadores, né, que escreveram alguns textos metodológicos sobre isso, e também eu fui buscar apoio nas obras de literatura, na filosofia, na música mesmo. Então, abrange, é muito interdisciplinar o estudo da canção.
Porque o primeiro ponto, o ponto de partida mesmo, é a escuta atenta da canção, né? E é uma escuta que não se dá por fruição, por prazer, é escutar mesmo e ir decantando, né? Como se estivesse partindo ela ao meio e tentando ouvir cada detalhe e ligando aquilo ao contexto da época e até a falas dos artistas, mas também dentro daquele contexto, e vai tecendo, né, a chamada rede de recados E às vezes da não canção. só a letra entra, você citou a capa, por exemplo, você tem que estar atento a isso também. Sim, a capa do disco muitas vezes ajuda, no caso do disco Domingo e outros, mesmo as cidades do Chico, foi que eu usei também. A performance dos artistas é algo muito importante no palco, né? A entonação, né? Porque muitas vezes ele pode estar cantando de uma determinada maneira que ele canta de um jeito, porém a música ela se dá de uma outra maneira. Então ocorre uma tensão aí, que cabe ao pesquisador conseguir desvelar essa tensão. Daniela. É um exercício complicado, foram 34 canções. Pois é isso que eu queria registrar, que você trabalhou com o teu corpus 34 canções. Sim. Eu queria dizer, você chamou atenção aqui para o fato de ser não existia uma metodologia ainda muito definida, ser um campo que a gente pode chamar de novo, mas dizer que você, especialmente me chamou muita atenção, com esse conceito de luto e melancolia do Freud aplicado à canção, e especialmente ao Chico e ao Caetano, eu acho que você dá uma contribuição fundamental para a gente pensar esse momento e essas questões, especialmente na música. Queria te parabenizar, antes de mais nada, por essa sacada que eu achei tão boa, pelo trabalho interessantíssimo, e te agradecer pela gentileza da entrevista. Muito obrigado, Daniela. Eu que agradeço, Rodrigo.